Primeiro, é uma honra muito grande você falar e tratar o nosso voleibol brasileiro como um império, né? No meu entender, realmente o Brasil tem um case de sucesso a nível internacional quando se refere ao voleibol mundial. É uma performance de excelência de mais de 20 anos. E isso não caiu do céu, né? Não saiu do nada. Tudo foi uma construção aí, onde passaram diversos personagens importantes, né? É ouro! É ouro do Brasil! Pessoas com visão, né? Pessoas que enxergam à frente, traçam um objetivo, uma meta e correm atrás de cumprir aquela meta. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu de uma forma que nos trouxe hoje o status ainda de primeiro do ranking mundial, né? O ranking da FIVB. Mas tudo começou na década de 90. Você vê o primeiro título mundial brasileiro que nós pegamos foi no juvenil em 1982. Acho que todo mundo lembra hoje já não está entre a gente mais do Bebeto de Freitas, um grande técnico, né? Então o Bebeto de Freitas foi campeão, foi vice-campeão mundial. É a primeira medalha de prata que a gente pega no juvenil, no campeonato mundial realizado em Colorado Springs. E foi a primeira medalha que a gente pegou. Depois veio a geração de prata, esse negócio tudo, aí já começou a ser uma consequência, né? Mas o voleibol, antes disso, antes dessa visão na época era o presidente da Confederação Brasileira, o Carlos Arthur Nussmann, que todo mundo também conhece, e o Nussmann chamou o Bebeto e falou assim: nossa, tem que mudar, se a gente quiser ganhar, né, se a gente quiser ser vencedor e começar a escrever uma história do voleibol brasileiro, a gente tem que criar uma estrutura mais profissional, que era tudo feito de uma forma muito amadora, assim como todos os países, né? Com raríssimas exceções, o atleta não tinha dinheiro para viajar, eram seleções assim muito restritas devido à falta de recursos, né, de investimento no esporte. A gente não tinha ainda aquela ideia do patrocinador, né? Não era permitido ainda. Na época do Bernard Hasman, todo mundo também conhece, foi um grande ícone do nosso voleibol brasileiro, e eles fizeram um planejamento estratégico de como chegar à excelência, né? Então, a primeira coisa era organizar, né? Estruturar as nossas seleções brasileiras. E começou a criar. O Nussmann aqui no Brasil foi o precursor de conseguir, na legislação desportiva, a autorização para colocar o patrocínio, né? O patrocínio para a gente buscar recurso para essa estrutura, que também a estrutura uma boa estrutura precisa de investimento. Ele buscou o grande responsável por essa excelência do voleibol, que é o Banco do Brasil, nosso parceiro até hoje. Eu chamo de o casamento perfeito, né? O casamento perfeito. E o Banco do Brasil hoje ainda é o patrocinador oficial do vôlei Brasil. Tem sido nosso parceiro, nosso grande provedor, né? Dessa audácia dos nossos dirigentes de buscar a excelência. Então, depois dessa medalha no juvenil, veio a medalha de prata, a tão famosa medalha de prata, né, que hoje a gente ainda aplaude esses atletas que começaram também no adulto a escrever a história brasileira. A pior derrota
quando você perde para você mesmo. Pior derrota é quando perdemos para nós mesmos. Quer dizer, você vai para a competição, você vai para a batalha, você vai para a guerra inferiorizado, independente do adversário. Depois da gestão do Nussmann veio o Ari Graça, que hoje é presidente da Federação Internacional de Voleibol. E o Ari teve uma visão mais audaciosa do que o Nussmann ainda, né? Tornar o voleibol um negócio, né? Um negócio bem sucedido, né? O voleibol não é só um esporte, não é só um jogo, não é só uma atividade física, mas ele é um grande negócio a nível mercadológico. Com um parceiro igual o Banco do Brasil e com um presidente audacioso, aprimorou a estrutura que o Nussmann iniciou lá com o Bebeto de Freitas. E daí para frente foi só sucesso. Hoje eu te garanto que o voleibol brasileiro é bem estruturado. Estou falando internamente, nós temos um centro de treinamento em Saquarema do voleibol, do nosso CDV, né, Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Com essa visão empreendedora do voleibol, desses dois presidentes, o Brasil começou a buscar títulos, né? O Ari trabalhava por resultado, né? Era uma gestão por resultado. Então, o Brasil tem que ficar no pódio, e ele não media esforços, né? Então, uma entidade de administração desportiva, que era a CBV, de pequeno porte, com pouco tempo ela passou a ser referência de gestão a nível mundial, né? Tornou-se uma empresa bem-sucedida, né? Uma empresa autossustentável, uma empresa que encantava os investidores a investir no produto voleibol. A gente começou a aprimorar cada vez mais, né? Cada vez mais a gestão começou a ficar mais cobrada em termos de resultado. Aí veio os nossos técnicos. Eu acho que o Brasil tem uma excelência também na formação de treinadores grandes. Para formar atleta precisa de um bom técnico, né? O voleibol hoje tornou-se um negócio no mundo inteiro. Haja visto, por exemplo, a Liga Italiana, as diversas ligas de sucesso, né, que tem no mundo inteiro. E com essa visão de desenvolvimento, com esse encantamento que o Brasil proporcionou ao mundo, né, com essa performance, né, enxergaram que por detrás disso tem pessoas, tem um capital humano muito grande, capacitados, com competência, para poder gerir esse processo todo essa máquina, né, que movimenta o voleibol, e também a capacidade do brasileiro de adequação, né, de se encaixar num cenário. Eu chamo a escola brasileira, e também isso além da gestão da estrutura e do investimento. A versatilidade do brasileiro é muito grande de se adaptar à situação, e a escola brasileira é uma escola adaptada. Hoje ela tem personalidade, né? Ela tem personalidade, ela tem cara e tudo, mas isso foi construído pegando um pouquinho da escola russa, pegando um pouquinho da escola da escola tcheca, né, da nossa própria Argentina aqui do lado, e de outras grandes potências, da Polônia. Aí o brasileiro, por que a gente não pode pegar um pouquinho de cada um e criar a nossa própria escola, né? E criou um voleibol. O voleibol brasileiro, eu entendo que ele é diferente do resto do mundo até hoje. É um voleibol alegre, né? Um voleibol gostoso de se ver, com criatividade. Você vê características de diversas escolas mundiais de voleibol, tudo dentro de um jogo de voleibol jogado por uma seleção brasileira.
Então, eu creio que a gente é uma mistura feliz, é uma miscigenação feliz de todas as escolas de voleibol mundial e que hoje se tornou a escola brasileira, né? Respeitada, graças a Deus, falo isso com muita humildade, mas com muito orgulho ao mesmo tempo, né? O brasileiro treinava muito, né? É treino. Isso fez também uma grande diferença. O mundo não treinava a mesma quantidade que o Brasil treinava, né? Hoje o mundo não treina ainda igual o Brasil, né? A intensidade de treino ainda não eu acho que não pode se equiparar ao Brasil. Mas melhorou muito. E eles chegaram, eles estão na nossa cola hoje, né? Já há algum tempo eles estão na nossa cola. E o Brasil deixa de viajar para as competições internacionais como franco favorito, mas participando, certo? Integrando um grupo de elite os 7 primeiros do ranking, onde qualquer uma dessas seleções pode ficar em primeiro lugar, em segundo lugar ou em terceiro lugar. Então, essa é a história maravilhosa do voleibol em síntese, né? A gente é um sistema federativo, é um pouquinho diferente de outros países, né, do mundo. Nós temos uma confederação, nós temos, aliás, um comitê olímpico brasileiro, temos as confederações das modalidades esportivas e essas confederações elas têm a capilaridade das federações estaduais, né? Nós temos hoje 26 estados, mais o Distrito Federal, 27. Então, nós temos 27 federações estaduais. É o braço avançado da nossa confederação num país com dimensões continentais igual é o Brasil, né? O Brasil realmente é um país, né? Aliás, é um continente, porque aqui dentro do Brasil cabe diversos países, né? E assim como cabe diversos países, mesmo sendo o Brasil, a nossa diversidade ela é muito acentuada, né? Em todos os sentidos, né? Culturalmente, socioeconomicamente falando, tá certo? De densidade demográfica também. É um país onde se você sair lá do Rio Grande do Sul e até lá no Amapá, você não vai estar dentro do Brasil, você vai passar por diversos Brasis e por diversas características com culturas miscigenadas, né, principalmente com países europeus, africanos e assim do mundo inteiro. É difícil você traçar um perfil assim genuíno brasileiro, né? Igual eu falei que no voleibol a gente pegou um pouquinho de cada escola de voleibol tradicional, né? Da Rússia, da Polônia, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia. O povo brasileiro é mais ou menos, né, nessa leva do voleibol, entendeu? É um povo bem miscigenado. Isso influencia muito no biotipo, né? Nas características de perfis para a prática do voleibol. Por exemplo, você tem uma região sul no Brasil e sudeste com uma estatura acima da média brasileira, por causa da miscigenação com países, com a Alemanha, com a Itália, com outros países europeus. Você tem o Nordeste, todo lugar tem exceção, tá, gente? Todo lugar tem exceção. Você tem um Norte e Nordeste com uma estatura menor, né? Com uma estatura menor. Então, é muito difícil você estabelecer uma hegemonia de gestão do voleibol em todos esses estados. São realidades diferentes. Mas o avanço da tecnologia hoje, o mundo globalizado e as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, nos permite aproximar e falar também e ter contato em tempo real com todas essas federações, cada uma trabalhando e contribuindo dentro da sua realidade para o voleibol brasileiro.
Mas o grande eixo do voleibol ainda é a região sul e sudeste. Mas isso também depende do que o presidente da federação tem disponível. Vontade de trabalhar não pode faltar, porque senão, mesmo com recursos e com apoio da confederação e com apoio dos estados, dos municípios, se não tiver gente com vontade de trabalhar, gente com visão, né, gente que traça a meta e que tem consciência da responsabilidade de estar num país onde o voleibol é referência mundial, aí complica, né? Aí realmente a gente vai ter muitos estados que não funcionam adequadamente e não contribuem da forma que podia contribuir para o nosso voleibol nacional. Mas o grande eixo é a mesma fotografia da situação socioeconômica, tá certo? O eixo do Brasil é a região sul e sudeste, apesar de nós termos grandes escolas no Nordeste também. Eu participei de uma mesa redonda há um tempo atrás, não faz muito tempo, promovido por uma universidade, tá certo? Que tratava desse assunto, né? Do assunto assim, teoria ou prática. A prática a gente vê que é o atleta, o jogador, né? Aquele negócio, você já imagina a parte de performance de quadra, né, de biotipo, de escolher atleta ideal, com altura ideal, esse negócio todinho. E a teoria, né? Então, o título da mesa, debate, era esse, teoria ou prática. Aí eu brinquei com eles, eu só inicio, só me permito participar se vocês tirarem esse ou daí, porque não existe esse ou entre essas duas palavras. Eu acho que a gente chegou num patamar de excelência, não só brasileira, mas a nível mundial, esportiva, em todas as modalidades esportivas, que é inadmissível um debate ainda nesse termo, né? Que teoria ou prática, né? Tem que ser teoria e prática, né? Não tem jeito hoje de ser diferente. A Ana é da área acadêmica, né? E ela é de um país que estuda muito, que produz muito conhecimento científico, é exemplo para o mundo inteiro, né? A produção científica ligada ao esporte lá de Portugal, assim como da Alemanha também, de outros países aí, mas Portugal sempre buscando novos desafios na área acadêmica para o desenvolvimento esportivo. Ana, não tem jeito. Assim como todo mercado, assim como todo produto, o voleibol tem as suas anuâncias, né? O voleibol hoje é profissional, ele é um bom negócio, o esporte no mundo hoje, ele significa, aqui no Brasil, eu te falo que é 3,1% do BIP, a indústria esportiva movimenta no Brasil. Não é diferente do mundo, entendeu? Hoje o esporte é responsável por uma boa fatia de sucesso profissional de muitas pessoas, né? Hoje nós temos comissões técnicas com 8, 10 pessoas, cada um dentro da sua área específica, com a sua competência específica, né? A comissão técnica não dormia, né? Hoje não. As imagens, né? As estatísticas, as análises, elas estão disponíveis durante o jogo para o mundo inteiro, né? O jogo está sendo transmitido, ele já tem todo um levantamento estatístico de performance em todas as áreas, por pessoas com competências essenciais para fazer isso,
e é acessível, né, a todo mundo. Então, ninguém joga escondido mais. Não tem nem jeito de treinar escondido mais. Eu gosto muito de falar, Ana, o seguinte, todo trabalho é importante, certo? Todo trabalho é importante. Mas ele passa a ser indispensável a partir do momento que você tem um bom perfil de quem faz e como faz. Certo? Não dá para só ficar com o como faz, tem que ser de quem faz também, né? Esse de quem faz é o quê? É aquela pessoa que buscou competências para poder realizar aquilo que ela se propôs a fazer da melhor maneira possível, né? Melhor do que está se praticando atualmente por outras pessoas. Esse é um profissional de sucesso. O profissional, ele começa a fazer diferença no mercado a hora que ele começa a produzir, tá certo? A produzir 120%, no mínimo 20% a mais do que o normal. Porque hoje 100% é muito fácil. Os que estão em 80%, 70%, eu já chamo que são os incompetentes. Não vai chegar a lugar nenhum. Né? Não vai chegar a lugar nenhum. A gente está num mundo muito competitivo. O técnico hoje não pode só entender de treinamento, né? Não pode só entender de jogo. Ele não pode só gostar disso, ele tem que gostar de outras coisas também para ele formar, não que ele tenha que fazer com excelência todas as tarefas multidisciplinares que o voleibol, que o esporte, né, que o voleibol nos proporciona. Né? Qual que é a magia do voleibol? É a multidisciplinaridade do voleibol, né? Porque olha que magia, né? Que magia e que campo de oportunidade excelente que o esporte, que o nosso voleibol proporciona ao mercado. É por isso que eu falo, o esporte é um grande negócio. É um grande negócio. Por causa da sua diversidade de oportunidade que ele abre as portas, que ele põe disponível para o mercado. Né? Para ter sucesso hoje em dia, se você não tiver uma estrutura dessa, é complicado chegar lá. É complicado chegar lá. Ah, Carlão, mas aí precisa de muito investimento, né? Gente, o que não precisa de investimento? Né? Mas hoje não tem oportunidade? Os recursos não existem? Existem. Por mais simples que seja o seu projeto, e tudo tem que ter o tamanho certo, né? Não adianta uma coisa pequena querer fazer um projeto de coisa grande, querer manter as aparências de uma coisa grande, de uma coisa mega. Não. A primeira competência essencial em qualquer profissional é saber a sua realidade, para ele traçar metas para crescimento. A hora que ele pensar que ele já é grande é porque ele nem começou, né? E começou de forma errada. E hoje a gente não pede esmola, a gente não pode pedir esmola para poder fazer esporte. O esporte é muito importante do contexto. Eu falei 3,1% do BIP, isso é muita coisa em termos de negócio, certo? Em termos de representatividade econômica para um país. Ele envolve um punhado de profissional, então você não tem que pedir esmola, você tem que buscar parceria. Eu estou com um negócio bom aqui, quer ser meu parceiro? Tá certo? Eu vou levar a sua imagem para aqui, para ali, para aqui. Então, quem vincula a marca, a sua imagem, a um segmento, tá certo? A um negócio que tem esse perfil de trabalho, de dedicação, de transparência, de honestidade, né? De gestão, de boa gestão,
né, de profissionalismo, ele vai estar ele vai estar linkando a marca dele a uma coisa de sucesso. E o público-alvo dele pode ser os nossos fã-clubes, né? As pessoas que vão no ginásio, o meio político que acredita no voleibol, que também deixa de... É um cliente em potencial, né? A área governamental tem muito recurso para se fazer esporte. Então é isso, gente. Não tem jeito de ser ruim, de ser ruim profissionalmente no mercado atual. O mercado é leonino, certo? É leonino. Então a gente tem que se preocupar nessas contratações, né? Eu não digo que é contratação, não é só contratação, né? Com esses nossos colaboradores que hoje são indispensáveis numa estrutura profissional de gestão esportiva, de qualquer modalidade esportiva. Escolha bem os seus colaboradores. Desculpa, topa, mas desabafo. A gente tem, agora a gente fica um pouquinho triste, né? A gente falou de desenvolvimento, de alta performance, né? De parceria, né? De investimento, né? Dos patrocinadores, de gente que acredita no produto, né? Hoje nós temos uma Superliga com 12 equipes, tem Superliga A, B, C aqui no Brasil, a Itália tem a Série A, a Série B, a Série C, né? A Polônia também. E o Brasil tem isso, gente. A gente tem um voleibol maravilhoso, tem um esporte maravilhoso, assim como outros países também. Mas a Itália, 70 milhões de habitantes, mais ou menos. Nós somos um país de 210, 215 milhões de habitantes. As nossas distâncias são faraônicas, né? A nossa realidade socioeconômica de IDH é complicado num país do tamanho do Brasil, né? Eu vou falar o que falta no Brasil, tá, gente? A nossa realidade não é muito boa, né? Eu não sei se a gente é um país emergente ou se a gente é um país subdesenvolvido aí, ou em desenvolvimento. Mas a questão é que a saúde e, consequentemente, o esporte, ele não chega a todas as regiões, né, do Brasil e a todas as pessoas que têm potencialidade de trabalhar, de ser um atleta de sucesso, de forma democrática, né? De forma democrática, de forma igualitária. Falta isso, Ana. Eu acho que falta estrutura. A gente não tem estrutura. A gente não tem estrutura democrática. Isso democrática que eu falo de forma justa, de distribuição justa, para propiciar no esporte, eu falo, a experimentação, né? Você viu um cara grande lá, por que você não vai jogar voleibol, né? Mas ele pode jogar basquete, não pode? Né? Então, ele é grande, mas o futebol hoje também precisa de gente grande, o goleiro tem que ser grande, né? Para poder fechar o gol, né? Então, a criança, principalmente a criança brasileira, ela não tem ainda essa oportunidade da experimentação, de se apaixonar por uma modalidade esportiva porque experimentou aquilo. Eu acho que falta esse investimento no Brasil. Falta essa preocupação com os nossos pequenos, fazer igual ao outro. A falta de educação física e a falta de estrutura para se dar uma aula de educação física numa escola é de doer o coração. Porque ainda não é a realidade, não é a grande verdade, mas o local onde está a criança e o adolescente tem que ser na escola. Pelo menos eu entendo, tem que ser na escola. Ok?
Se é na escola, é o lugar que tem que ter a iniciação esportiva, que tem que ter a experimentação, a oportunidade da experimentação. Que é isso que a gente fazia. Lá na minha época, eu tinha aula de educação física na escola, e tinha voleibol, tinha futsal, eu apaixonei pelo voleibol. A gente não tem nem caderno e lápis para os meninos escreverem, né? Vai ter uma quadra poliesportiva numa escola para poder a gente descobrir os nossos talentos. Aí a hora que a gente vê esses talentos na rua, né, igual um menino já podia jogar voleibol, devia ter 2,2 metros, 2,5 metros, né, e já está com 20, 25 anos. Coitado, ela tem que trabalhar, nunca teve nem dinheiro para ir no ginásio assistir um jogo, né, de basquete ou de voleibol, um campo assistir futebol, ou coisa parecida. Essa oportunidade e essa responsabilidade que tem que ser do governo, né, de criar essa estrutura da experimentação de forma democrática e justa, sem ela ser excludente. Ela tem que ser inclusiva, ela não pode ser excludente. E ela é excludente, porque você só tem isso nas escolas, assim, nem todas também, nas escolas privadas. E a gente está muito longe disso ainda. Isso em outros países é mais desenvolvido, né? Você vai na Alemanha, você vai em Portugal, coisa parecida, você entra numa escola, a escola tem um ginásio, uma quadra poliesportiva, e tem aqueles containers dentro do ginásio para ginástica olímpica, voleibol, futsal, o professor chega ali, a meninada sai e vai praticar esporte. Cara, que sonho da gente ter isso no Brasil um dia. Que sonho.